Esse é o Psicologia na Veia e eu abro este vídeo perguntando para você: por que você presta mais atenção em algumas coisas e não em outras? Quando eu de fato estou prestando atenção, por que eu priorizo mais alguns detalhes e não outros? Seriam aspectos de personalidade, preferências? O que seria isso? Bom, com certeza tudo isso vai determinar suas preferências. Mas parece que a cultura e também nossas crenças religiosas, elas são determinantes no modo como priorizamos a entrada de informação na nossa consciência. E eu vou discutir isso com vocês neste vídeo. Eu vou ter por base um estudo publicado em 2010 que comparou a performance de 3 grupos religiosos diferentes: católicos, calvinistas, protestantes calvinistas, então 2 grupos de cristãos, só que 2 religiões diferentes, e judeus, num teste de atenção visual. Um estudo super simples, fácil, transversal, tranquilo, mas os resultados são bem interessantes e abre para discussões bem profundas. Eu fiz uma tradução livre e também uma adaptação do título desse estudo, que é: Deus, você me dá atenção? Né? Porque se a gente traduzisse literalmente, seria: Deus, eu tenho a sua atenção? Eu acho que sou estranho e eu achei interessante essa ideia de você me dar atenção, e faz um trocadilho, né? Porque é um estudo que avalia a atenção, mas tendo o viés religioso como variável independente, ou seja, variável que diferencia os grupos. Bom, esse estudo não parte do nada. Já existiam na época dados bem interessantes sobre como a cultura determina nossos processos cognitivos. Então, por exemplo, quando você compara performance atencional, performance de percepção entre asiáticos e americanos, norte-americanos, você vê diferenças bem interessantes. Os asiáticos, eles tendem a observar as coisas de modo holístico, de modo genérico, amplo. Né? Inclusive, eles tendem a buscar relação ou relações entre os objetos e uma figura. Já os ocidentais, eles têm uma tendência mais concreta, mais específica, inclusive determinado pela saliência. Né? Ou seja, o modo como ele vai fazer a varredura atencional, o modo como a informação vai entrar na consciência dele é muito mais específico e ele não tem a tendência de relacionar esse elemento com outros elementos. E isso é meio óbvio, né? Porque, por exemplo, quando você pega a medicina chinesa e compara com a medicina ocidental, que é extremamente especializada, né? A medicina ocidental ela pegou o ser humano, né, e fez uma anatomia. Né? Médico de cérebro, médico de olho, médico de pele, médico de nariz, de garganta, médico de sangue, enfim. Você vai fatiando o ser humano e as pessoas vão se tornando cada vez mais especialistas. E muitas vezes o especialista, até por questões econômicas, em função de convênio médico que cobra pouco, ele quer ganhar bastante dinheiro ao longo de uma única hora, né? Ele não vai fazer uma anamnese, ele não vai fazer uma entrevista interessante, né, a partir também de uma relação médico e paciente decente. Né? Ele vai te tratar como o Fordismo, né, em série. Né? Ele vai colocar o pessoal ali em série e vai no utilitarismo mecânico. Né? Enfim, isso é uma discussão enorme, mas esse é um raciocínio típico de tratamento, de terapêuticas ocidentais. Né? Muitas vezes o hospital obriga o médico a tratar os pacientes desse modo, visando o pagamento que os convênios vão repassar para o hospital, e o cara tem que fazer tudo isso. Então tem uma série de elementos além da própria especialização que a medicina fez, né, segregando o homem em pedaços. Né? Já a medicina oriental, quando você pega o Neixing, Xing, né, significa livro sagrado, né? Há quem diga que, você pega uma super interessante da vida, você vai falar que a tradução de Xing é livro clássico. Mas não, Xing na verdade é como se fosse a Bíblia, né? O livro sagrado. Então você tem o I Ching, né? Que é o livro das mutações. O Neixing é o primeiro livro, se eu não me engano, de medicina chinesa. E ele já tem um olhar totalmente holístico. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui no médico chinês
e eu estava com problema de pele, ele mandou parar de comer um monte de comida lá, parar de tomar refrigerante. Uma semana depois eu fui num outro médico ocidental, em hospital, em pronto-socorro, e ele falou que não tinha nada a ver eu parar de tomar, sei lá, Coca-Cola, que era só passar a pomada e pronto, e acabou. Então você vê nitidamente, aqui com um exemplo rápido, como é que esses elementos culturais determinam não só práticas, mas obviamente também a percepção. E bem, o motivo pelo qual os ocidentais parecem ser mais específicos e os orientais serem mais generalistas, mais holísticos, era só determinado por elementos externos, né? Como se fosse modelos, que nem a gente tem modelos parentais, modelo de pai, modelo de mãe, né? Ambiente influenciando a sua educação, a sua percepção de mundo, a cultura determinando a sua percepção de mundo. A gente já sabe hoje, pelos estudos de epigenética, que, inclusive, este ambiente pode modificar a expressão do nosso DNA. Então fica aqui a dica para que vocês assistam a entrevista que eu fiz com a professora doutora Camila Campanhã, que especificou para nós como que as nossas experiências podem modificar o nosso DNA. Está aqui na descrição o vídeo, dá um pulo lá, assiste, que é uma entrevista espetacular dada aí pela professora Camila. Então veja, quando você pensa em povos ocidentais, você dentro do Ocidente tem várias religiões. Então será que essas religiões, por terem sistemas de regras, sistemas de conduta, sistemas de valores diferentes umas das outras, embora todo mundo seja ocidental, será que essas subculturas dentro de uma cultura maior, eu coloquei aqui a religião como sinônimo de cultura, mas não no sentido profundo do que é a religação com Deus, mas no sentido externo, que são valores, regras e elementos que determinam e dão uma certa homogeneidade que é reconhecido como parte de um sistema, que seria uma religião, né? Mas a gente sabe que religião é uma coisa muito mais profunda do que isso para quem acredita e para quem segue. Então, sem desrespeitar o sentido real da palavra e das religiões, mas só para facilitar intelectualmente a nossa explicação aqui. Então, será que nesses sistemas religiosos únicos, dentro de uma cultura maior, esses subsistemas não influenciariam também o modo como as informações entram no nosso cérebro, o modo como o nosso cérebro processa as informações, né? Então essa que é a grande pergunta. Vocês podem verificar aí que o teste, uma resposta mais global e uma resposta mais específica. Na global, o indivíduo tem que considerar, ele vai ter que verificar na global se a figura do meio é mais parecida com um retângulo ou com um quadrado, né? E na específica a mesma coisa, só que olhando uma unidade ali que compõe a figura como um todo. Então nesse exemplo aqui, esse retângulo maior é composto por quadradinhos. Então você tem que considerar que o quadradinho é o elemento específico, embora o todo seja um retângulo. Lá em cima a gente tem o retângulo como um todo composto por micros quadradinhos, pequenos quadradinhos. Então veja, esse é um tipo de tarefa que verifica tanto a atenção específica quanto global. E era só isso a tarefa, nas diferentes formas de religiões. Quando eu comparo todos os protestantes calvinistas com os católicos e com os judeus, você vai verificar que os judeus e os católicos, eles respondem mais rápido e com mais acurácia a estímulos globais, enquanto que os calvinistas protestantes, eles são muito mais precisos e muito mais rápidos para responder estímulos específicos, né? E por que você acha que isso muda? O estímulo é o mesmo, né? O teste é o mesmo, e por que católicos e judeus tendem a ter um desempenho mais global, ou seja, quando eles observam o estímulo, eles tendem a olhar mais o todo da coisa, e os protestantes o específico em detrimento do todo. Por que deve existir essa diferença?
E aí os autores levantam algumas questões e eu também farei reflexões, inclusive filosóficas, rápidas, não muito extensas, para que a gente tenha uma noção interessante do quanto que as nossas crenças pode influenciar no nosso processamento cognitivo. Parece que os calvinistas possuem um sistema de valor, um sistema de valores que coloca no indivíduo a responsabilidade por seu futuro. Então é um sistema de regras que chama a responsabilidade do indivíduo e muito do sucesso espiritual do indivíduo também está relacionado ao sucesso material. Então são pessoas que acreditam no trabalho, acreditam que devem acordar cedo, acreditam na produção, acreditam que organizando a vida material deles, isso é uma prova de que Deus está do lado deles e que isso depende só deles. Não que prosperidade material seja um elemento exclusivo do calvinismo. Não, o judaísmo também acredita nisso. Porém, existem outros elementos que fazem os judeus estarem numa percepção atencional mais global. Mas eu já vou falar sobre isso, inclusive, quando eu falar sobre o catolicismo. Mas voltando para os protestantes, além da responsabilidade individual, também parece existir uma cultura, né, um elemento que aproxima o indivíduo de Deus. É como se o protestante tivesse um contato direto com Deus. Um dos motivos que me fez estudar psicologia foi religião. Eu estudava várias religiões antes de começar a estudar psicologia. E nessas minhas andanças aí na adolescência, início da vida adulta, eu frequentei alguns cultos protestantes. Eu me lembro bem que os pastores diziam assim, olha, existe rezar. Rezar todo mundo reza. Agora, orar, aquele momento íntimo que você fecha a porta do seu quarto e na intimidade você conversa com Deus, com as suas palavras, né, e tal. Então, isso dá uma sensação de intimidade, né? Por exemplo, numa cultura ocidental norte-americana, você tem protestantismo muito forte e é por isso que as escolhas liberais, não no sentido político, que liberal nos Estados Unidos significa ser progressista, ser de esquerda, mas no sentido econômico, no sentido, sei lá, que no Brasil é como o Partido Novo, ou como o próprio ministro da Economia atual, Paulo Guedes, né, da Escola de Chicago, liberal na economia, né? Ou seja, capitalismo mesmo, assim, no sentido de economia, não ter o Estado, não ter nada externo atrapalhando o indivíduo, porque o indivíduo é livre e pela meritocracia ele vai buscar a sua prosperidade. Então é por isso que muito calvinista acredita numa economia capitalista liberal, nesse sentido, né? Em filosofia religiosa, isso é bastante criticado, né? Porque você pode ir um pouquinho além disso, chegar na teologia da prosperidade, né? Mas antes disso, mais sério do que isso, você tem o pelagianismo, né? Que é uma linha que nega a graça, que nega que existem forças maiores do que você e que coloca a virtude no centro. Veja, eu cansei de ir em missa católica em que o padre às vezes perguntava assim, quem aqui quer ser santo? Né? Aí um monte de gente levanta a mão, o padre, eu também quero ser santo. E ele vai fazendo toda a homilia da igreja em cima da ideia de que eu posso ser santo. Né? Embora aqui seja uma igreja católica, mas é uma linha católica que está muito semelhante, né? Com renovação carismática, que tem uma tendência mais aí protestante mesmo dentro do catolicismo, né? E também nesse sentido você vê o pelagianismo, que é uma linha filosófica, né? Que acredita que o ser humano é virtuoso e ele pode forjar a própria salvação. Isso é totalmente contrário às bases ortodoxas, né? Tradicionais do catolicismo e do judaísmo, né? Quando você pega, por exemplo, a cabala judaica, né? Não existe cabala não judaica, né? Mas a cabala judaica, e você analisa profundamente a experiência profética, né? Você tem alguns caminhos, alguns estágios da experiência profética. Nem toda a experiência profética é a mesma. Você tem diferentes tipos de profetas no judaísmo, que faz parte do cristianismo também, do Antigo Testamento, né? E se você faz um estudo através da Cabala sobre a experiência profética, você vai ver que não tem nada
que o livre-arbítrio, ou que a virtude, né, ou que o ser humano possa fazer ali, na experiência profética, é na verdade uma força maior do que o indivíduo, que leva o indivíduo, que toma posse do indivíduo. O indivíduo às vezes não quer aquilo, né? Ou seja, ele é um locus de controle totalmente externo. Ele não pode dominar aquilo, ele é vítima daquilo. Tanto que as palavras são aparição, né? Então, ou seja, um fenômeno místico espiritual aparece, ou seja, não depende do meu livre-arbítrio. Não sou eu que estou ali me exercitando, trabalhando, como no pelagianismo, né? Ou no calvinismo, e aí a recompensa vem porque eu trabalhei. Não, aqui não é recompensa, aqui Deus faz o que quiser com você. Então, muitas vezes o cara nem quer aqui. É mais ou menos como o livro de Jó, o cara está lá tranquilo, aí as coisas começam a acontecer na vida dele sem ele querer, para o bem e para o mal. Então, no caso da experiência profética, a primeira palavra é aparição, algo surge. Depois vem a visão, quer dizer, ele não está concluindo, ele está percebendo, né? A conclusão é um processo mental top-down. A percepção, não necessariamente, a percepção é bottom-up, é de fora para dentro. Depois vem a revelação, olha só, se revela para o indivíduo, ou seja, ele é só um corpo ali presente recebendo, né? E ele não tem escolha sobre nada. Semblante, palavra, né? que é a palavra de Deus. Isso no islamismo também acontece, quando você verifica que o arcanjo Gabriel pegou as tábuas escritas e colocou dentro do peito de Mohammed, né? Maomé, sendo que Maomé era analfabeto. E quando o arcanjo Gabriel coloca isso dentro do peito dele, ele começa a falar em transe, né? E dali sai o Alcorão, né? Então veja, é uma experiência de fardo, né? O cara não tem controle sobre aquilo. E por fim, o fardo do silêncio, né? É o último estágio da experiência profética na Cabala, né? Que seria, na língua hebraica, uma palavra chamada dumá. Dumá significaria luz tamanha que é impossível de ser refletida, né? É tanta luz que nós não temos, é como se o nosso hardware, né, o nosso software, nosso hardware não cabe, né, não consegue processar, então aquilo vira escuridão, né, silêncio. É tanto barulho e tanta luz que a gente não processa, então aquilo vira um silêncio absoluto. E isso seria o fardo, né? No catolicismo, a mesma coisa. Se você pegar a história de Paulo de Tarso, ele tá indo atrás de um adepto ao cristianismo, se não me engano é Ananias, e ele vai lá para matar o cara, e no meio do caminho uma luz, né, derruba ele do cavalo, caminho de Damasco, e aí Cristo aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, e a partir dali então ele tem um fardo, né? Ele tem que entender o significado daquela visão e ele sai pelo mundo pregando, né? E ele acaba decapitado no fim da vida dele. Então veja, é uma experiência religiosa católica, né? Judaica, que independe da vontade do indivíduo, né? Então você tem que sempre seguir o que Deus está te mandando seguir, o que as revelações estão te mandando seguir. E isso sempre tem a finalidade do todo, do bem-estar do todo, e não do indivíduo. Então uma discussão que se tem é que esses elementos determinariam o modo como o cérebro das pessoas processariam as informações, e isso determinaria o modo como você presta atenção nas coisas. Espero que você tenha gostado destas informações e dessa reflexão, partindo da discussão dos autores, que talvez lance luz dos motivos pelos quais a nossa atenção determina o modo como a informação entra na nossa consciência, né? Então parece que sim, tanto a cultura quanto a religião, no modo como elas são organizadas e o modo como elas determinam aí muitos dos nossos valores e nossas formas de dar sentido para a vida, tudo isso em conjunto parece sim determinar o modo como prestamos atenção nas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Psicologia na Veia.